A Câmara Legislativa pode decidir hoje o futuro das contas do GDF com análise da proposta que muda o regime de previdência dos servidores do Distrito Federal. A repórter Érica Blaine conversou há pouco com o secretário da Casa Civil, Sérgio Sampaio. A expectativa é que o projeto seja votado hoje na Câmara Legislativa do DF. Para saber por que esse projeto é tão importante aí para o Distrito Federal, nós estamos agora com o chefe da Casa Civil, Sérgio Sampaio, porque, afinal de contas, esse é um projeto aí que promete mudar a situação do DF. Porque é um projeto que resolve um problema grave que nós temos nas nossas contas. Nós hoje retiramos da conta única do Tesouro cerca de 170 milhões por mês. A gente vai lá na conta onde os moradores do Distrito Federal pagam seus impostos e retiramos 170 milhões para pagar a Previdência. Com a aprovação desse projeto, nós não mais retiraremos esses 177 milhões da conta do Tesouro. Quem vai pagar a Previdência é um fundo que tem hoje, chamado Fundo Capitalizado, que é superavitário. Na prática, então, para o servidor, é exatamente isso. O parcelamento, por exemplo, que está, né, que se tem essa expectativa, parcelamento dos salários poderia ser um assunto encerrado. Com a aprovação desse projeto, o governo Rodrigo Hollenberg terá condições de efetuar o pagamento de todos os servidores em dia até o final desta gestão. Muito obrigada. E mais informações você acompanha na segunda edição do Band Cidade, que começa às 10h para as 7h. A proposta coloca em rota de colisão, Cláudio Humberto, o governo e o presidente da Câmara Legislativa, Joey Vale, conversou com a gente hoje na Band News FM. Exatamente. Nós o entrevistamos e ele antecipou seu voto. Disse que vai votar contra, mas também entrevistamos o chefe da Casa Civil, Sérgio Sampaio, que manifestou-se bastante confiante. O governo precisa de 13 votos para aprovar isso. Olha, é uma dessas aprovações, um desses projetos que precisam ser aprovados com urgência, porque senão a situação vai desandar de vez. Eu também perguntei ao secretário Sérgio Sampaio, fiz a mesma pergunta, né, que ele respondeu agora, dizendo que aprovando o projeto não haverá mais parcelamento nem atrasos de salário. Mas se não for aprovado, aí sim o parcelamento é certo já a partir do mês de setembro. O mais novo aumento dos combustíveis começou a valer hoje. O motivo de agora é o furacão Harley, que atinge os Estados Unidos e vem atrapalhando a operação no Golfo do México. A princípio, o reajuste deveria ser só nas refinarias, mas já chegou às bombas do DF. Hoje encontramos gasolina a R$ 4,27 o litro. Agora o reajuste é de 0,1% no valor do diesel e de 3,3% na gasolina, acumulando uma alta de mais de 10% só em setembro. Tá difícil para os motoristas fecharem a conta neste mês. Eu gastava uma média de R$ 110 para encher o tanque. A última vez que eu abasteci estava 140 e agora que aumentou deve estar mais do que isso. Ontem estava um preço, acordei e já está outro. Autorizada pela Petrobras, a nova política de preços leva em conta o mercado internacional e o grande culpado agora é o furacão Harley, que castiga os Estados Unidos há quase 2 semanas. O fenômeno impactou a operação nas refinarias e terminais do Golfo do México, levando a intensas variações no preço do barril. Aqui em Brasília, tem gente buscando outras alternativas para driblar o aumento devastador. Tenho usado muito esses serviços de Uber, Cabify, por conta do valor da gasolina. E as notícias ruins para os motoristas não param por aí. Lembra do cartel? Pois é, ele pode estar dando sinal de volta. A nossa equipe de reportagem passou por postos do Eixo Sul e a diferença nos preços era mínima. Um cartel meio que, você pode ver, o mesmo valor que aqui é o da frente, é o do outro, então assim, parece que é todo mundo junto, né? E quem sofre mais é a população com isso tudo, né? A Petrobras acaba de anunciar reajuste também no preço do GLP. As distribuidoras estão autorizadas a um aumento médio de 2,5% a partir de amanhã. A estatal esclareceu, no entanto, que o reajuste não atinge o gás de uso residencial, no caso, os botijões de até 13 quilos. Agora, o que mais surpreende ou não surpreende, Cláudio Humberto, é aquele aumento imediato. Imediato e muito além daquele que foi estabelecido pela própria Petrobras, né? A gente vê, por exemplo, que a Petrobras aumenta o combustível em 0,1% na distribuidora e quando chega na bomba, no final, na bomba, nós somos
surpreendidos sempre com a cobrança de um valor muito maior. Tudo bem que a Petrobras adote como princípio regular os preços internos em razão do mercado internacional de gasolina, não é nem de petróleo, é de gasolina. Mas o problema é que falta combinar com os ursos, que são os donos dos postos de combustíveis, que se aproveitam de uma medida que tem coerência econômica para praticar a mais deslavada exploração contra os consumidores do Distrito Federal. O cartel continua vivo, continua atuando aqui no Distrito Federal e continua explorando os cidadãos. Mais uma etapa da Operação Lava Jato, agora para apurar a suspeita de compra de voto na escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016. A casa do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, foi alvo de buscas. A operação acontecia ainda em outros 2 países. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado. Mais um dia movimentado, né, Renata? Haja dias movimentados, né, Rodrigo? Então, o presidente do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, ele chegou à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro por volta das 10 horas da manhã para prestar este depoimento. Antes disso, agentes da Polícia Federal e dessa força-tarefa foram até a residência dele, passaram lá algo em torno de 3 horas e meia, cumprindo mandados de busca e apreensão. Então, apreenderam vários documentos, computadores, enfim, possíveis provas, né, para isso. Então, ele é suspeito de intermediar aquelas pessoas que supostamente pagaram propina para que o Rio de Janeiro fosse escolhido como a sede das Olimpíadas de 2016 e aqueles que receberam, ou seja, integrantes, membros do Comitê Olímpico Internacional. O jornal Le Monde, o jornal francês Le Monde, já havia denunciado essa irregularidade, diz que 3 dias antes dessa escolha, essas pessoas receberam propina. Nós temos imagens dessa operação de hoje, que aconteceu basicamente lá no Rio de Janeiro. Eu vou pedir para soltar essas imagens aí da operação, dessa movimentação. Então, Eliane Pereira Cavalcante, ex-sócia de Arthur César de Menezes Soares Filho, conhecido como Rei Arthur, foi presa em casa. Eles eram sócios da empresa Facility. Também tem um mandado de prisão contra o próprio Arthur. Ele vive em Miami, nos Estados Unidos. O empresário já é considerado foragido e está na lista da Interpol. O Ministério Público Federal também pediu bloqueio de até R$1 bilhão do patrimônio dos 3, ou seja, de Carlos Arthur Nussmann, do empresário Arthur Soares e também de Eliane Cavalcante. O objetivo, segundo os procuradores, eles concederam uma coletiva, é reparar os danos causados aos cofres públicos pelas consequências mundiais da fraude nessa escolha aí, que infelizmente, Rodrigo, houve fraude nessa escolha aí para que o Brasil fosse escolhido para ser a sede das Olimpíadas de 2016. Obrigado, Renata, acompanhando mais uma operação. Olha, a Polícia Federal fez buscas hoje em um apartamento que seria do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que está em prisão domiciliar em Salvador. Olha só o que foi encontrado, uma espécie de bunker com dinheiro vivo. A operação, autorizada pela 10ª Vara daqui de Brasília, faz parte das investigações que começaram com a Operação Cui Bono. Ainda não se sabe quanto havia exatamente. Gedel chegou a ser preso por atrapalhar investigações sobre desvios no Fundo de Investimentos do FGTS, esquema ligado ao doleiro Lúcio Funaro. O ex-ministro virou réu depois de um pedido do Ministério Público, mas conseguiu ser liberado e cumpre prisão em casa. A defesa ainda não se pronunciou sobre o dinheiro encontrado e bota dinheiro nisso, hein? Minha gente, eu nunca vi tanto dinheiro. Eu tenho a impressão que essa é a operação de apreensão de dinheiro roubado, de dinheiro produto da corrupção, a maior de todos os tempos aqui em Brasília, desde aqui no Brasil, desde aquela montanha de dinheiro que foi fotografada, foi apreendida com a turma do ex-senador e ex-ministro Aloysio Mercadante. Lembra disso? Lá do PT de São Paulo? Pois bem, esse aí é muito mais dinheiro do que aquilo, né? Isso não parece nem mesmo um bunker do ex-deputado, ex-ministro Gedel Vieira Lima. Parece mais a casa do tio Patinhas do mal. A seguir, o governo faz vistoria nas obras do Bananal, que devem ser entregues em outubro. O Band Cidade volta já.